Oi pessoal, tudo bem? Então, estou aqui fazendo uma gravação bem improvisation para fazer uma gravação de uma coisa que eu fiz lá. Eu já fiz no ano passado, foi com um cursinho online, e agora foi no curso de feira da CPMS, que foi fazer um módulo sobre estudo bíblico indutivo. Faz um tempo que eu estava querendo fazer isso, eu decidi fazer. Eu queria fazer o ano passado no curso de férias, mas não aconteceu no final. E esse ano eu consegui, o ano passado eu fiz online e esse ano eu quis fazer lá presencialmente. Aí são três partes que eu fiz esse módulo de estudo bíblico indutivo. E assim, tava pensando se esperava mais um pouco para escrever alguma coisa, mas tô pensando que gostaria mais de falar logo, assim, fazer um vídeo tentando explicar algumas coisas assim, um pouco de maneira mais sem pensar muito no tempo. E gravar para ficar aí, para ficar de referência, se alguém quer aprender a fazer tudo bíblico indutivo, mandar para os amiguinhos, essas coisas assim. Então, vamos ir gravando, eu vou também gravar em três partes, como foi inicialmente assim, o módulo. Aí, primeira coisa que eu queria compartilhar um pouco com vocês é que, tipo, bom, agora estamos em 2023, último dia de agosto de 2023, mas eu comecei a participar da missão estudantil no contexto do Grupo Bíblico Universitário, lá no Chile, em 2009. E, e lá foi que eu conheci estudo bíblico indutivo. Assim, eu lembro que minha primeira reunião lá foi lá no pedagógico, lá na UMUS, que chama a universidade lá, quando eu estava fazendo música. Foi uma das obreiras que tinha nessa época em Santiago. E a primeira reunião que eu fui foi uma oficina de estudo bíblico indutivo, bem rapidinha. Nessa oficina eu não entendi nada, eu estava chegando de paraquedas lá, então não entendi nada, mas depois participando do grupo, fui gostando da dinâmica de ter essas interações assim com as pessoas, assim por meio de perguntas, de se aprofundar no texto bíblico. Participei de outras oficinas, mas acho que o que mais me fez aprender a fazer estudo bíblico indutivo foi um material que o Gustavo Sobarso também fez naquela época, como fazer estudos bíblicos indutivos. E foi um acampamento que a gente teve assim um tempo de ter essa oficina e depois cada um tinha que fazer seu próprio estudo bíblico indutivo, é, levar, se aplicar e a gente tinha um retorno de um obreiro de lá do movimento. E foi muito legal, assim, foi uma experiência bem boa assim, ter essa oficina lá com o seu Barso. Isso foi em 2010? Não, foi em 2011, parece. Por aí. Aí depois eu virei super adepto do estudo bíblico indutivo. Eu em particular sou uma pessoa que sou meio tímida. Para quem me conhece sabe que eu sou meio tímido, mesmo que às vezes em contexto da BU não pareça muito. Mas assim, eu aprendi a me comunicar e a me expressar mais no contexto do GBU lá no Chile, de fato. E aí eu comecei, isso me ajudou muito a tanto aprender da Bíblia como também compartilhar com mais confiança a palavra de Deus no contexto da missão estudantil. Aí depois virei um obreiro lá no Chile, trabalhei um tempo. Muito do meu trabalho, sempre no primeiro semestre, assim, ou no começo do semestre, era ir núcleo por núcleo ensinando como fazer o estudo bíblico indutivo, bem rapidinho, então isso me deu também uma prática na hora de ensinar. E, até agora eu gosto de fazer oficina de estudo bíblico indutivo, de fato agora teve treinamento micro-regional e eu odeio a oficina de EBI de novo. Gosto muito de ver essa reação dos estudantes de perceber assim, que o que o texto está falando assim fora do que as pessoas já estão acostumadas o que o texto parece que fala, né? Aí, só que depois de um tempo eu vim aqui no Brasil, né? Para quem sabe, assim, com a Thalita, que eu conheci também num desses eventos da Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos. Decidimos casar e eu vim morar aqui no Brasil em 2015, mas bem nessa época também abriu um edital para entrar obreiro. E aí eu entrei na Aliança Bíblica Universitária do Brasil e aqui também me deparei com outra realidade sobre o estudo bíblico indutivo, assim, que também, mesmo todo mundo tendo as mesmas origens, assim, da fonte, que é especialmente esse livrinho aqui do Estudo Bíblico Criativo da Lumi Ruth Siemens, em especial Ruth Siemens, ela foi uma das pioneiras da BU, da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, junto com outros movimentos, tanto da América Latina como em outros países.
E a Daluma, ela também serviu muito na IFES por muito tempo, fazendo tipo um acampamento, assim, que a pessoa assim era uma imersão no estudo bíblico indutivo. Então, esses foram como as bases assim de como preparar estudos bíblicos indutivos, e depois cada país tem seus manuais um pouco mais simplificados, e no caso do Brasil, da Tonica, que pelo que eu sei também ela deu aqui no Brasil, enquanto eu estou de seminário de formação na América Latina, e que está baseado nesse livro também, e também com alguma da experiência dele aqui no Brasil. E esse é o livreto básico que todo abiuense faz, assim, ou fazia, né? Porque agora esse é um dos problemas que eu vou comentar. O estudo bíblico indutivo, assim. A maioria aprendeu com esse livreto aqui. E, e aí, como é que é? E aí eu aprendi a fazer do jeito brasileiro, assim. E em geral, aqui os brasileiros ficam meio criativos, assim, sobretudo porque no contexto da universidade até agora, assim, a gente vê assim, o texto impresso, a guia de perguntas impressa, coisa que eu não aprendi a fazer assim no Chile, porque no Chile você faz a pergunta e você fica para você, assim, só você compartilha o texto bíblico. Aí, aí aprendi a fazer desse jeito, em especial porque muitos de nós obreiros, não comentei, aí vim aqui, abri um processo de contratação de obreiro, nem sei se falei isso, mas estou falando bem livre, não sem roteiro nenhum. Aí entrei na Aliança Bíblica Universitária para trabalhar em 2016, no começo de 2016. Só que aí eu fui também vendo como que as pessoas faziam isso, assim, e muito de também eu tendo que montar estudos bíblicos indutivos também para eventos, assim, que geralmente esses eventos nacionais e regionais, assim, a equipe de obreiro nacional que monta os estudos bíblicos indutivos. Então, aí fui aprendendo a fazer desse jeito e e aí também foi ganhando a experiência de como ensinar do jeito que os brasileiros ensinam no estudo bíblico indutivo, que no caso do GBU a gente ensina de outra maneira um pouco mais simples. Mas assim, cada um tem suas vantagens e desvantagens, assim, mas enfim. Também tinha um material que foi o que o Sovarso se baseou para fazer sua versão do estudo bíblico indutivo, que aí depois eu vou entrar mais em detalhes, mas também foi um dos últimos livros que a Laruma escreveu. Mas assim, vamos então para o que nos interessa aqui, que é esse modulinho. Nessa primeira parte eu quero falar um pouco o que é o encontro bíblico, uma definição da abordagem indutiva e também o dia um que eu vou explicar depois, assim, porque o objetivo é preparar um estudo bíblico em uma semana. Então, como se a gente vai preparar em uma semana, tem que dividir em dias que coisa a gente faz em cada dia, né? Como eu falei, porque o módulo de estudo bíblico indutivo, eu acho que nesse último tempo, já desde antes da pandemia, já o problema assim, às vezes de você ensinar como que você aprendeu e como que você aprendeu é como o jogo do telefone, assim, que no final assim como da linha, se você tem você aprende uma coisa que não era tão assim no começo, então eu acho que muita gente estava fazendo EBI, falava que fazia EBI, mas na verdade estava fazendo qualquer coisa menos um EBI. Eu achei, até comentei com alguma pessoa que achei até engraçado que algumas pessoas atualmente falam, vou fazer uma EBI, sendo que EBI é estudo, não é estudar. Então, até com problemas desse aspecto, assim, aí eu pensei, não, tem que ensinar de novo, assim, aí comecei, eu particularmente tendo trabalhado bastante, tentar ensinar de novo como fazer estudo bíblico indutivo aqui na SPMS, que é a região que trabalho, em São Paulo, Mato Grosso do Sul. E também outra coisa, e bom, também com a pandemia, ainda mais se acrescentou esse problema de falta de entendimento de como fazer estudo bíblico indutivo. Também estava faltando o livro impresso da Tonica, e que é isso que eu comentei, assim, que o livreto impresso da Tonica está em falta, aí o pessoal da editora quer reeditar e tudo isso, mas enquanto não sai, assim, a gente tem essa carência, e também a gente não está estimulando ninguém a baixar o PDF pirata, que por aí eu já vi circulando. Então, queria também, de alguma forma, proporcionar um material confiável, assim, enquanto ainda não tem essa reedição desse, desse manual. Também, a minha ideia é para ser uma prática não apenas do estudo, mas no devocional cotidiano, da vida devocional cotidiana, porque tem muita gente que faz CVI na pressa e isso é uma coisa que eu não gosto, assim, e que também há muito das pioneiras nesse negócio aqui na IFES, assim, falavam muito de preparar com antecedência para geralmente a gente para pessoalmente a gente se envolver, assim, ter um ter um impacto assim pessoal assim da leitura
do texto bíblico antes de sair aplicando para outras pessoas, assim, se você termina meditado profundamente no texto, que isso se faça uma prática viva na tua vida, se isso é uma coisa que é importante. Também teve algumas atualizações, como falei, em relação ao EBI, em especial algumas contribuições dela, e que o Gustavo Soares também colocou dentro do seu manual de como fazer estudo bíblico indutivo. E também, bom, aí eu coloquei que no site da BU eu estou também tentando escrever alguns materiais para o site e um deles é o que são os encontros bíblicos. Então, é uma coisa que eu não vou abordar nesse módulo porque já escrevi. Está ali no site e ele explica melhor com que são os encontros bíblicos. Assim, aqui só vou mencionar algumas coisas, mas não vou focar muito nesse aspecto, porque aí já está escrito, assim. Mas esses são alguns dos porquês, assim. E também o que decidi escrever esse negócio de que são os encontros bíblicos também foi para falar uma coisa de que algumas pessoas falam, assim, também, que a missão estudantil não se trata somente de fazer estudos bíblicos indutivos, assim, tem esse espaço de reuniões em grupos pequenos, assim, que pode ser utilizados outro método de estudo bíblico, até outras práticas de leitura bíblica, mas assim que o EBI faz parte e tem um papel bem importante dentro, mas não é exclusivo assim o que a EBU faz, assim. Então, isso é uma coisa que eu queria comentar. Bom, uma coisa que também assim aparece até no livro Lindsey Brown, assim, que é Brilhar como Estrelas, também da editora, se você quer procurar por aí e ler. Um dos primeiros capítulos fala sobre a evangelização no contexto da missão estudantil no mundo. E ele viu que tem esse padrão, assim. Isso não é por padrão de importância, mas por, por quantidade, né? De como que a gente faz o trabalho na missão estudantil, assim, como que funciona a evangelização e também o discipulado, em geral, na missão estudantil. Assim, o que tem maior quantidade é amizade pessoal, porque cada pessoa que participa na BU e que se envolve no contexto missionário, assim, tem uma rede bem ampla, assim, de amigos, assim, e colegas e professores e tudo isso com que vai poder compartilhar do evangelho, assim. Então, o testemunho pessoal, a amizade, tudo isso vai ter um impacto, assim, na missão estudantil. Então, isso é uma coisa importante, assim, que a gente reconhece. Esse testemunho do cotidiano das pessoas é uma coisa que, que deve estar aí, assim, na hora de falar do evangelismo. O segundo ponto é o encontro bíblico, que como eu falei, assim, que geralmente, assim, algumas pessoas, esses encontros bíblicos, seja evangelísticos ou de crescimento, se dão com mais frequência, pelo menos uma vez por semana. É, tem alguns que tem mais, outros que tem menos, assim, mas pelo menos um por semana tem no contexto da Aliança Bíblica Universitária do Brasil e também da IFES, assim, geralmente tem o encontro semanal em que as pessoas podem estudar a Bíblia e compartilhar do que a palavra de Deus fala para pessoas que não são cristãs e tudo isso. Então, esse é o segundo ponto e que também tem não tão abrangente quanto a amizade pessoal, mas já é mais abrangente do que, por exemplo, a proclamação pública, em que aí você vai ter, sei lá, apresentação musical, a recepção dos calouros, Semana da Esperança, agora que está chegando setembro, em relação à saúde mental, fórum de apologética, etc. Assim, a ABU sempre faz muita coisa assim em relação a isso, só que não é tão frequente. Então, vai ter um ou dois por semestre, assim, os estudantes vão fazer alguma coisa dessa, porque realmente, se você quer fazer uma coisa que abrange assim, uma atividade da faculdade, da escola e tudo isso, precisa de mais preparo, de autorizações e de tudo isso. Então, em quantidade e frequência, a gente não faz com tanta frequência assim como o encontro bíblico e não é tão abrangente como a amizade pessoal, assim. Mas a gente, quando fala de evangelismo na Aliança Bíblica Universitária, geralmente fala disso, assim, isso aqui é o que nós temos, assim, como, da maneira como a gente evangeliza, assim, e também como a gente faz esse discipulado no contexto estudantil. Sobre os encontros bíblicos, como eu falei, você pode estar chamando de EBI, que na verdade é um encontro bíblico. E uma definição assim do que seria um encontro bíblico é um grupo de pessoas aprendendo de Deus por meio da Bíblia em comunidade. Está baseado no estudo pessoal e objetivo do texto bíblico. Ele aponta a Cristo como Senhor e Salvador. O objetivo geral de um encontro bíblico é que os participantes descubram por eles mesmos o que a passagem realmente diz,
o que significou para os seus primeiros ouvintes ou leitores e o que deveria significar para nós hoje. Então é isso, né? Esse espaço de reunião, assim, mais horizontal, em que as pessoas podem realmente ter esse encontro com a Bíblia e por meio dela encontrar a Deus, assim, é basicamente isso. E dentro desse contexto do encontro bíblico é que há métodos que a gente utiliza para, para preparar estudo bíblico, para ter essa dinâmica de interação com o texto bíblico. Aí tem o método sueco, que também é um dos que a gente mais usa aqui na BU. Recentemente a gente está usando mais, em especial depois da pandemia, em que foi meio difícil ensinar indutivo. A gente foi firme e forte no método sueco, porque também é um bom método para estudar a Bíblia. Tem um método manuscrito que aqui na ABUB a gente não utiliza, mas outros movimentos utilizam bastante. O método indutivo, como eu comentei também. E outros métodos criativos, assim, que a gente não vai comentar agora, porque a gente vai focar no estudo bíblico indutivo. Mas, assim, eu acho que de todos o indutivo é o mais que a gente se aprofunda mais no texto e que em certo aspecto demanda um pouco mais de preparo, de conhecimento. Então, mas assim, como eu falei, assim, EBI é uma coisa, contra o bíblico é outra. Então, é importante fazer essa diferença. Aí o portunhol sai aqui, de vez em quando. Um texto também que é importante, que se você participa na BU, pode ser que você conheça, e se não conhece, procure. No site da BU tem, e também, dependendo, conversando com o seu obreiro, você pode ganhar uma cópia física desse livreto, A Palavra Entre Nós, que trabalha em assuntos de engajamento com as escrituras naivas. Em um ponto desse livreto aparece esse aí. Um aspecto central para o nosso entendimento da Bíblia é a convicção de que a palavra de Deus não é, em primeiro lugar, um livro, mas uma pessoa. Deus revelou-se para nós não gritando lá do céu, mas vindo na pessoa de Jesus Cristo, e as Escrituras nos guiam até Ele. Por isso elas são tão valiosas. Não devemos reduzir a Bíblia a um objeto de estudo. Está mais para uma sala aconchegante em que entramos para encontrar-nos com Jesus. Este é o encontro que nos transforma em adoradores e seguidores de Cristo, capazes de servi-lo pelo mundo. Então, esse é um aspecto interessante, assim, porque que esse livro também trabalha, assim, porque às vezes as pessoas têm uma visão não muito adequada de como do que é a palavra de Deus, o que são as escrituras e tudo isso. Então, assim, eu acho que também dentro do processo de aprender a fazer um estudo bíblico indutivo também tem a ver isso, ter uma visão clara do que significa a palavra de Deus, assim, que não é só o texto bíblico, mas também a revelação definitiva de Deus em Jesus Cristo, assim. E também conhecer a Deus não significa somente conhecer uma lista de coisas assim que te levam a conhecer a Deus, mas ter esse relacionamento para se encontrar com Jesus, assim. E também para fazer ele conhecido com outras pessoas e também ser parte desse relacionamento, desse reino de vida e assim por diante. Tem dois tipos de encontro bíblico, né? Que eu já tenho mencionado assim, dentro dessa primeira parte, que é o encontro evangelístico, que é para quem ainda não conhece Jesus, e tem o encontro de crescimento para o cristão no grupo. Você pode estudar exatamente o mesmo texto bíblico, mas na hora de você levar o estudo bíblico para os seus colegas, você apresenta de maneira totalmente diferente, pensando mais no grupo que você vai compartilhar o estudo bíblico. Se você tem pessoas que não conhecem Jesus, você não vai chegar com um estudo para quem é cristão, assim, porque a pessoa pode ser que não entenda, mas assim. Então, por exemplo, no evangelístico, o objetivo é apresentar pessoalmente a Jesus Cristo para quem procura Ele. Então, para quem geralmente a gente recomenda no evangelístico já começar com, por exemplo, contextos que falam diretamente de Jesus. Assim. Pressupostos o participante tem pouco ou nenhum conhecimento do evangelho e do vocabulário religioso que os cristãos atualmente utilizam. Assim. Então, quem guia tenta evitar todo tipo de crentez ou frases ou jargões que são comuns no meio evangélico ou cristão em geral, mas tipo, se uma pessoa que não é cristã não vai entender. Então, é importante ser o mais claro possível nesses encontros evangelísticos sobre o que a Bíblia fala, sobre quem é Deus. Como eu falei, passagem para começar narrações do Evangelho, que apresente de forma clara os encontros de Jesus com uma variedade de pessoas. E a aplicação, a ideia é sempre tentar fazer um chamado direto ou indireto para considerar seriamente a Cristo como Senhor e Salvador.
No de crescimento, aí é diferente, assim. Aí, por exemplo, o objetivo é uma mútua edificação na fé e prática bíblica. Pressupostos, o participante basicamente tem um compromisso com Cristo e tem um conhecimento geral da mensagem da Bíblia. Então, aí você não se preocupa tanto, assim, de... Se você só tem pessoas que são cristãs no seu grupo, você não se preocupa tanto com a linguagem, assim, porque você vai ter já ou deveria ter assim uma base em comum assim entre o cristão que participa e tudo isso. Passagem, qualquer parte da Bíblia, dependendo da necessidade e maturidade do grupo. Aí é isso mesmo, assim, dependendo aí, a pessoa se aventura em contextos às vezes mais complicados assim, e tá tudo bem se tá bem conduzido, se tá bem preparado, tá tudo certo. E aplicação, geralmente aplicação direta que inclui todos os novos aprendizados e que afetam área prática da vida. Então aí é tipo uma resposta de obediência, de seguir aprofundando no discipulado e tudo isso. Como você vê, aqui tem isso, tem essas duas colunas que de alguma forma nos apresentam aqui. Que a gente trabalha muito com o estudo bíblico na BU e também, em especial com o indutivo, porque a gente acredita que são uma das formas com a qual a gente faz tanto o trabalho da evangelização como o discipulado mútuo da BU. Assim, às vezes você pergunta, o obreiro está evangelizando diretamente os estudantes e que obreiro de campo não consegue, porque a gente trabalha regionalmente, assim, é muita gente para pouco obreiro. Mas assim, esse modelo que a gente tem na BU nos ajuda muito a que o próprio, tanto como a gente fala estudante gostando do estudante, mas também estudante também encoraja outro estudante, assim, anima outro estudante na fé por meio dos estudos bíblicos. Então, isso também é um modelo de discipulado que a gente trabalha na Aliança Bíblica Universitária. Quanto de encontro bíblico é viável fazer na semana? Essa é uma pergunta importante também, porque às vezes, por exemplo, já tem assim um grupo aqui no interior do estado de São Paulo que só o grupo local é só um núcleo, na verdade, assim. Tem uma cidade que só tem um núcleo e é isso mesmo, assim. Então ele só pode se reunir uma vez por semana e tá tudo bem. E tem outro, por exemplo, outra faculdade que só dentro da faculdade tem 4 reuniões semanais, assim. E aí isso vai depender muito da rotina e da viabilidade de cada grupo que está organizando o estudo bíblico. Assim, a ideia é que seja possível também, porque também há outra demanda, né? A demanda, assim, dos estudos, né? Que tem que ser, te dar bom testemunho nos estudos, tem que também estar na igreja, coisas assim. Então, a ideia é que a pessoa tenha um compromisso sensato assim, com a missão estudantil, assim. Então, também não é bom encher a agenda de tanta atividade na BU e em detrimento de outra. E também, outro caso também, sei lá, se ocupar muito com os estudos, assim, de maneira ansiosa, de tal maneira de não se importar com a missão. Assim, também o importante é ser equilibrado, mas como o Gustavo Solarzo também, ele sempre falava isso quando era estudante, todo estudo bíblico bem feito deveria ser evangelístico, porque toda a Bíblia aponta de uma ou outra maneira a Cristo. Então, dependendo de como for preparado, de como vai ser a forma que o grupo vai planejar o estudo bíblico, pode ser que tenha pessoa cristã e não cristã tudo misturado e quem não for cristão, assim vai. Quem for cristão se toca de que tem que ter esse cuidado, assim, de não chegar com cultura eclesiástica no núcleo, porque a ideia é que a pessoa não cristã tenha esse espaço para ser um espaço aberto, assim, porque nem sempre o que são pessoas que não são cristãs vão querer participar de um culto numa igreja, mas pode ser que esteja a fim de participar de um estudo bíblico na faculdade, assim, se você faz um convite direto, assim, pode ser que queira participar. Então, é importante que sempre a gente tenha essa visão de que todo estudo bíblico não deveria conduzir a uma fé mais aprofundada em Cristo, assim. Encontros planejados, assim, é uma coisa que às vezes você pode compartilhar de maneira espontânea, assim, não planejada, sobre a Bíblia com seu colega na faculdade, assim. A gente até chama isso de não planejadas, assim, mas, assim, se for planejado, o importante é sempre pensar quantas pessoas, por exemplo, vão participar. Se vão ser duplas ou trios, se for grupo maior. Eu recomendo não passar de 12 pessoas, porque essa ideia assim, de circularidade, de contribuição, mas quando já é muita gente, às vezes vai ter gente que não vai querer nem falar, nem interagir, então você vai participar de uma maneira mais passiva. E a ideia do encontro bíblico é ser uma participação mais ativa, assim, de interagir com o texto, uns com os outros, debatendo e tudo isso.
Dupla ou trio, porque pode ser que às vezes você esteja sozinho na faculdade, não conheça ninguém cristão, mas você pode sozinho chamar alguém para estudar a Bíblia, em dupla ou trio, assim. E, por exemplo, eu tenho um menino aí segurando uma cópia do Descubra, que é uma série de estudos bíblicos evangelísticos. Então, por exemplo, se você não está começando na BU e não tem ninguém assim, cristão que você conheça, você pode começar sozinho dessa maneira, se reunindo ou na faculdade, ou fora, num café, sei lá, na República e estudarem, assim, com pouca gente, assim. E você está também fazendo um estudo evangelístico nesse caso. O que estudar? Assim, o grupo pode preparar uma série de estudos para um encontro evangelístico ou para crescimento, assim. Isso é uma coisa bem comum, assim, a pessoa fala, a gente vai estudar, sei lá, o Evangelho de Marcos, a gente vai estudar a primeira carta de João, assim, divide, assim, entre todos para ir preparando esse estudo. Ou também pode ser utilizado em estudos prontos, assim. Então, por exemplo, aí eu coloquei também tem um que não está disponível mais na BU, que é o Evangelismo, que é uma série de estudos bíblicos bem legais, assim, para encorajar a pessoa nessa, nessa prática evangelística na universidade. Tem esse Fake News e a Bíblia, que foi o mais recente que foi publicado pela editora. Mas pode ser utilizado de tudo pronto, como eu falei, Descubra João, vai ter o Projeto Luca. E tem outros livretos, assim, não é só da editora, assim. Outro dia eu estava na livraria da Cultura Cristã, ali tem até vários do Stott, assim, uma série do John Stott, assim, tem vários. Dá para encontrar assim, séries de estudo bíblicos, assim. Dá para ver, avaliar se é bom para estudar e estudar mesmo, assim. Então, você pode preparar seu estudo bíblico com, por exemplo, com essa ferramenta que é o estudo bíblico indutivo, ou você pode utilizar estudos prontos. Bom, sobre a abordagem do intuitiva no estudo bíblico, a gente vai falar um pouco disso, assim, o que é o estudo bíblico indutivo. Uma definição que é feita pela alumna Ruth Siemens, que aparece nesse livrinho aí, Estudo Bíblico Criativo, ela comenta que o procedimento de aprender por meio da observação de uma série de fatos para logo depois tirar uma conclusão geral, indo do específico ao geral. Insiste, portanto, que ao nos aproximarmos ao tema ou texto, abandonemos as ideias preconcebidas e as conclusões aceitas. No entanto, isso não significa que não possamos consultar algumas ajudas, como dicionários, comentários, atlas, etc. Mas vamos fazer isso depois da nossa própria pesquisa. Então, a ideia nesse momento é, tipo, do estudo bíblico indutivo é a leitura do texto bíblico por ele mesmo. Assim, você pega um texto bíblico, você vai observar todos os fatos que o texto vai te mostrar, e depois você vai avaliar qual é a mensagem central do texto, e aí você tira uma conclusão geral e no final, como a gente vai ver, a gente aplica isso para nossas vidas, assim, para o nosso cotidiano. Assim, mas a ideia de observar o que o texto bíblico fala e determinar qual é o propósito de por que o autor escreve essa parte, assim, essa narrativa, essa poesia, essa profecia, etc. Então, é chegar no texto, ler o texto, ver o que o texto fala, determinar o que significa, e depois a gente vai nessa parte mais pessoal, assim, de conexão com nossas vidas agora. Outra definição também do indutivo, que eu gosto desse livro aí, é que o termo indutivo envolve um compromisso de passar da evidência do texto e das realidades que o circundam para possíveis conclusões ou inferências sobre o significado do texto. Nesse sentido, indutivo é praticamente sinônimo de evidencial e dedutivo, que é pressuposicional, envolvendo um movimento de pressuposições com as quais se aproxima o texto para uma leitura do texto destinado a apoiar essas pressuposições. Essa definição é um pouco mais chatinha, assim, até tá meio mal traduzido, que eu traduzi assim, do inglês, assim, para o português e minha língua nativa é espanhol. Assim, mas, assim, o valor dessa definição é que ele compara com o dedutivo, né? Com uma abordagem dedutiva da Bíblia. Assim, eu colocando num quadrinho aqui, tentei, assim, diferenciar o que diferencia uma da outra, assim. Quando você lê no texto de maneira dedutiva, você procura as evidências. E no dedutivo, você já chega com uma pressuposições, assim, na tua cabeça, assim. O indutivo, depois de você ver as evidências que o texto te traz, é que você faz umas conclusões. No dedutivo é tipo, ali o texto, ele apoia a minha pressuposição, beleza. Se não, não. E também do específico para o geral, assim, de um ponto específico do texto para o geral. Por exemplo, vou ler
Marcos 1, de 2, de 1 a 12. E são coisas específicas, mas assim, para geral, você vai ampliando o olhar porque, por exemplo, esse é um evangelho, porque o evangelho de Marcos fala e como isso se relaciona com a Bíblia e como ensino cristão. E o dedutivo ao contrário, assim, do geral para específico. Você às vezes tem uma ideia muito assim, Jesus é Deus, assim, e você vai chegar nesse texto aí de Marcos 2, de 1 a 12, e você vê que aí esse texto pode te apoiar assim, nessa leitura. Nenhuma das duas leituras está errada, assim, né? São formas que a gente lê a Bíblia já faz muito tempo, só que é importante a gente ter na consciência que a gente lê a Bíblia dessa maneira. Por exemplo, aqui queria dar um exemplo de João 4, de 7 a 12. Se eu chegar assim com uma abordagem dedutiva, poderia pensar, não sei, doutrina dos atributos de Deus, assim, quando a gente pensa até teologia sistemática, assim, atributos de Deus, atributo comunicável de Deus, o amor de Deus, assim, isso é uma coisa que seria uma coisa comunicável de Deus. Deus é amor. E aí eu posso procurar muito texto que poderia apoiar na minha leitura bíblica, e isso, por exemplo, poderia ser um texto, assim. E aí, por exemplo, no caso do versículo 9, fala: Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. E é nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Aí, por exemplo, aí eu teria um texto que poderia me ajudar a apoiar uma pressuposição, que é Deus é amor. Aqui fala Deus é amor, é isso mesmo. Mas assim, por exemplo, se a gente lê assim de uma maneira indutiva, eu tenho que ler o que o texto inteiro fala, assim. É claro que aqui só tem um recorte, né? Eu teria que ler a... Ah, esse é 1 João, agora eu vi que tá no meu slide, tá errado, mas 1 João. Aí ele fala assim, amando, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E no final, assim, tipo, amá-lo visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nossa expressão plena. Então, por exemplo, quando a gente lê isso, a gente vê que, no caso, João está ensinando a igreja a qual ele estava destinando essa carta, que ele está encorajando eles a que se amem uns aos outros da maneira que Cristo, que Deus amou ele por meio do seu Filho. Então, aí o texto fala que Deus é amor, sim, ele fala e até define muito bem o que é o amor de Deus, assim. Mas assim, o propósito do autor não é só isso, assim. O propósito é com essa ideia, com essa boa ideia que ele traz sobre Deus, assim, ele apoia a ideia principal, que é encorajar o amor mútuo entre os irmãos, assim. E em especial no contexto da carta, que é a pessoa que estão causando treta, hein? Falando que conhecem a Deus, mas tipo odiando o seu irmão, assim. Então, é, aí, por exemplo, eu estou fazendo uma leitura mais indutiva, porque estou seguindo mais o que o texto mesmo fala, o que o autor quer comunicar, assim. Mas isso não se, como você vê aqui, nenhuma das duas leituras está errada, assim, se a indutiva ou a dedutiva. O assunto que também, isso é importante ressaltar. Sempre na hora de ler a Bíblia, o que primeiro vem é a leitura indutiva, assim, porque a gente tem séculos de caminhar cristã, de desenvolver teologia, doutrina e tudo isso, mas tipo, o que primeiro vem é o texto, né? E, assim, o texto em grego e hebraico, aramaico, assim. E o trabalho primeiro foi ler o texto, interpretar o texto, e a partir disso ir tirando as conclusões que depois a gente sistematizou em doutrinas, assim, mas, assim, uma boa doutrina começa por uma leitura sensata, honesta do texto, assim. Então, sempre, assim, nessa primeira leitura, assim, sempre vem, assim, no começo, assim, do que veio primeiro, sempre primeiro o indutivo. E também deveria ser sempre nossa primeira leitura, uma leitura indutiva, assim. Não desconsiderando a parte dedutiva, que tem mais a ver com a sua doutrina, mas também sabendo qual a ordem das coisas, né? Bom, o que seria mais ou menos o estudo bíblico indutivo nessas quatro fases que a gente explica, assim? E essa foi uma das coisas que, por exemplo, o Alan contribuiu nesse último tempo na leitura em ensinar como fazer estudo bíblico indutivo, porque geralmente quando a gente fala de estudo bíblico indutivo, essas são três fases, né? Observação, interpretação e aplicação. Só que ela decidiu colocar uma reflexão aí no meio do caminho,
porque estava vendo que tinha um problema, assim, na hora de passar, depois que você já definia o significado principal do texto, na hora de aplicar, às vezes a aplicação ficava meio não ficava muito boas, assim, e a pessoa não aplicava nada, assim, só ficavam com informações sobre a Bíblia e sem nenhum desafio prático. Aí ela decidiu fazer essa parte de reflexão, mas eu vou explicar agora como que funciona. Primeiro, observação e interpretação são parte de uma coisa, né, que é tipo, que tem a ver com o texto em seu contexto, assim. Primeira observação, a gente vê o que são os fatos do texto, assim, o que o texto diz sobre o que o texto diz, assim, por exemplo, o que é no texto anterior, o que quem que escreve, para quem escreve, quais são as ideias que ele escreve, o que está acontecendo na carta. Você vai vendo assim, cada detalhezinho assim, é, sobre o que está falando, sobre quem está falando de Deus, o que ele está falando sobre Deus, o que está falando sobre o Pai, sobre o Filho, o que Jesus fez, assim, como que Jesus, todas essas coisas, todos esses elementos assim, que a gente até formula em perguntas assim, são é, perguntas que me levam a pensar no que o texto diz, quais são os fatos do texto. Depois de ter observado esses fatos, a gente vai na parte do significado, assim. Então, no significado, a gente, depois de levantar todos esses fatos, a gente se pergunta o que que significou, assim, qual é o propósito do autor, assim, em escrever isso aqui, o que que significou para os seus primeiros ouvintes. Essa é a ideia da interpretação, definir, assim, o significado para os seus primeiros ouvintes, não para nós hoje, nessa parte, assim. E aí, como eu falei, essas duas partes juntas formam essa parte do texto em seu contexto. Assim, o que a gente procura entender é o que significou, o que significa o texto, tanto do que o autor quis comunicar, como que os destinatários têm a receber, como esse texto se comporta no seu contexto, né, ao mundo ao seu redor, assim como que o mundo ao redor do texto, assim, sei lá, numa carta que Paulo escreve para os Coríntios, como a cidade de Corinto nos ajuda, a realidade de Corinto nos ajuda a interpretar melhor o texto, essas coisas, assim. A ideia é visualizar um pouco do que o tentar ver assim em cores assim os autores assim o que o texto bíblico fala assim para seus primeiros ouvintes e aí que a gente fala um pouco sobre o significado assim do o significado do texto. E aí depois a outra parte tem a ver mais com nós hoje, assim, de fazer uma leitura sobre o texto em nosso contexto. Então a primeira coisa que eu comentei, assim, que a Alan colocou foi reflexão, vínculos. O que significa para mim ou para nós hoje, assim, porque às vezes a gente já pulava para a parte de agora o que eu faço, mas no caso as pessoas só ficavam fazendo perguntas sobre o que significa para mim e não faziam nada. Aí, o importante é fazer essa parte da reflexão é fazer um vínculo, fazer a ponte entre o mundo antigo, o que os nossos irmãos passaram no passado, assim, o desafio dele no passado, e como que isso continua sendo uma realidade ou não em nosso contexto, e como a mensagem principal também nos desafia, assim, nesse contexto. E no caso da aplicação, é procurar uma ação concreta de como eu respondo, assim, ou nós respondemos. E agora o que eu faço, nós fazemos, assim. Depois de ter ouvido, entendido, vinculado, feito a ponte, como que a gente responde em obediência ao texto bíblico que a gente leu. Então, essas são as quatro faces do estudo bíblico indutivo, e nessa última parte, como eu falei, texto é nosso contexto, eu, nós, hoje, e também ler o mundo ao nosso redor, como o nosso mundo é igual, é diferente do mundo antigo e tudo isso. E a ideia nesse ponto é tentar se identificar, assim, identificação de que realmente essa palavra de Deus que foi também para essa para os ouvintes dessa época também é para nós agora como cristãos. Também o desafio que ele coloca são para nós, assim, nós também continuamos nesse caminho discipulado. E tudo isso dentro dessa coisa que a gente também chama de significância, como que esse significado se torna algo significativo para nós hoje. Então, basicamente, esse é um quadro bem resuminho de o que é, quais são as faces do estudo bíblico indutivo, assim, que eu aprendi como oirá. Como falam oirá, mas eu falo oirá porque eu tenho reflexão aqui. E uma coisa importante também sobre o estudo bíblico indutivo, com o fruto do estudo bíblico pessoal da Bíblia, como método indutivo, eu posso fazer muita coisa, assim, por exemplo, primeira coisa que é importante é dar o passo de obediência, segundo o que eu aprendi no texto, né? Muito importante obedecer. De nada adianta uma leitura se eu vou estar nem aí com o que o texto fala depois, assim, na minha vida, eu sigo vivendo a minha vida loucamente. Aí eu falo outra coisa, assim, tem gente que se inspira, cria uma obra de arte, faz uma música,
Pessoas preparam pregações com estudo bíblico condutivo. Por exemplo, eu também faço isso. Eu faço o meu BI, depois eu vou montando minha pregação quando eu tenho que pregar no contexto da BU. É, e realmente, assim, em outros contextos eu já vi que o processo é similar, assim, de fazer uma coisa, assim, esse processo de observar, interpretar, refletir, aplicar, assim, tem também isso, um paralelo no mundo da pregação. Fazer um texto devocional, se você quer compartilhar alguma coisa com seus amigos, você pode, depois de fazer esse processo, você pode escrever um texto curto para animar ele na fé, sei lá. Compartilhar o que aprendi com algum amigo precisa ouvir essa mensagem também. Primeiro para mim, mas também pode ser que algum amigo, colega precise de ouvir isso que eu acabei de perceber aqui. E aqui, como eu coloquei, fazer um roteiro, assim, fazer uma guia de perguntas para dirigir um estudo bíblico em grupos pequenos, assim. Com o destino é encontro bíblico, como eu comentei, assim. Então, o EBI é bem versátil. Assim, você, com o resultado do seu estudo pessoal em casa, você pode, no final, fazer várias coisas, mas, assim, o nosso propósito quando a gente faz isso na BU é preparar a pessoa para fazer esse roteiro de perguntas, assim, para que a pessoa também tenha depois essa jornada indutiva na hora de encontro bíblico, assim, da pessoa também observarem, interpretarem, refletirem e aplicarem também por eles mesmos, assim, o que o texto bíblico está falando. Então, isso que eu queria comentar também, porque muita gente fala que o EBI é só para fazer estudos para grupos pequenos, mas não é. Não é. Então, isso é uma coisa que eu queria comentar. É, assim, uma coisa que alguns roticistas falam sempre que o estudo bíblico tem três etapas assim para ser preparado. A primeira é o que eu comentei, que é estudar um texto com um método dedutivo para crescimento pessoal. É para você estudar, para você aprender, para você crescer na fé, para você crescer em obediência diante de Deus, assim, do que Ele nos ensina. Então, enquanto pessoal, contexto é um fundamento para começar um EBI bem, assim, para um EBI para aplicar. Porque sempre a ideia primeiro é compreender a verdade de Deus para ter uma captação intelectual, um impacto emocional e uma obediência voluntária. De nada adianta eu entender super bem as ideias e tudo isso se não se torna uma coisa viva, não se torna vida em mim, assim, a mensagem da palavra de Deus. Então, essa é uma coisa importante. Sempre é bom estudar o texto, assim, para crescimento pessoal. Segunda fase, assim, nesse caso, é preparar a guia de perguntas para o grupo bíblico, assim. E aí sempre é importante, como eles falam, visualizar o grupo com que você vai compartilhar o estudo nesse texto bíblico. A ideia não é dizer o que você entendeu no seu estudo pessoal, mas capacitá-lo para que descubram por si mesmos o que a Bíblia diz e o que isso significa. Se os participantes do estudo vão fazendo suas próprias descobertas, eles vão ser ainda mais responsáveis das suas opiniões e conclusões. E esse ponto é importante, assim, porque acho que a diferença entre uma pregação, por exemplo, e uma e um estudo bíblico em grupos pequenos é isso, né? Tipo, quando eu faço uma pregação, eu tento ser o mais claro possível, trazer desafios práticos e tudo isso, do que o texto bíblico mesmo fala. Mas, assim, fora isso, eu não tenho muito controle de saber, assim, a não ser que uma pessoa venha depois me falar e compartilhar, assim, como que o texto bíblico tocou ele e tudo isso. Mas, assim, dentro da dinâmica de um grupo, em especial sendo um grupo pequeno, de máximo umas 12 pessoas, assim, as pessoas mesmas, elas vão tendo essa jornada indutiva e elas mesmas vão falando, se vão se apropriando do texto e elas vão mesmo se comprometendo com o que estão lendo. Isso é uma coisa muito importante, assim, que a gente valoriza muito também sobre o estudo bíblico condutivo, porque isso também ajuda as pessoas mesmas a se comprometerem pessoalmente com o texto, com o que a palavra de Deus fala. E por último, assim, que eu coloquei, aplicar o estudo bíblico, que é tipo levar esse estudo, sua guia de perguntas e aplicar esse estudo com seu grupo pequeno, assim. Como eu falei, cuidando que todo mundo possa interagir e responder a mensagem do texto bíblico. Isso é fundamental. Que não só seja uma conversa de você mesmo, com você mesmo, e nem três falando e o resto não fala nada. O importante é ter essa interação. Assim, isso é bem importante, assim, que as pessoas interagem. Isso é também uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, assim, não é uma coisa que a gente aprende logo de uma vez. A gente vai fazendo isso ao longo de alguns estudos bíblicos. A gente vai meditar um pouco isso depois na frente, assim, mas só fazendo para aprender a gente tem que fazer mesmo, assim. Então, são essas três fases. Só que, assim, para
a Daluma e a Ruth Zimmer, no final, assim como depois que ensinam todo isso, elas colocam como uma sugestão de dividir assim, toda essa atividade assim, em uma semana, assim, de você ir preparando de alguma forma para ser responsável na hora de preparar e também para que tenha um impacto melhor tanto na sua vida como depois com os outros, assim. Então, por isso, essa é a minha proposta, assim, como esse módulo, assim, de dividir em uma semana para você preparar seu estudo bíblico indutivo e, e fazer isso com zelo, com calma e de maneira responsável. Então, aí está dividido em 7 dias. Hoje a gente vai tocar o primeiro dia só. No próximo módulo a gente toca o 2 e o 3 e no outro, na terceira parte a gente vai nesse outro 4 dias. Assim. É, então vai ser, esse primeiro dia vai ser ler texto e meditar. Segundo dia, estudar indutivamente, observar e interpretar, que é essa parte mais de entender o contexto e seu contexto, o que significou no seu, para seus primeiros ouvintes. Terceiro dia, estudar indutivamente, na parte mais de refletir e aplicar, como é que essa mensagem também tem a ver conosco hoje, como é que a gente responde em obediência. 4, preparar o estudo bíblico para o grupo pequeno, fazer essa guia de perguntas, como eu falei. No quinto dia, revisar essa guia de perguntas. No sexto dia, descansar. E no sétimo dia seria o dia de aplicar o estudo, de levar lá na sua faculdade, na sua república, no café, na praça, no piquenique, etc. E aplicar, assim, de compartilhar o que você prepara com seus amigos. Então, essa é a proposta, assim. Então, dá para fazer em menos dia? Dá, com certeza dá para fazer em menos dia, né? Tipo, para fazer em menos dia você tem que aprender mais como fazer o método bíblico indutivo. E mesmo fazendo em menos, assim, em menos dias, assim, eu acho que é bom também deixar mais espaço, assim, para ir fazendo aos poucos, assim. Eu prefiro fazer o método bíblico indutivo em mais tempo, assim, não gosto de fazer de um dia para o outro. Eu já fiz quando era estudante, eu já fiz, assim. Ficou bom? Nem sempre. Mas, assim, minha recomendação, não faça, não faça isso, porque eu já sei que acontece, assim, é raro, mas acontece muito. Aí, para ser preparado, assim, para fazer isso com calma. E essa é a proposta desse módulo. Outro trecho também do A Palavra Entre Nós. A atitude com a qual nos aproximamos das Escrituras é tão importante quanto o método de estudo que utilizamos. Ela influenciará profundamente como entendemos a Palavra de Deus. Se vemos a Bíblia como um livro de regras, iremos ouvir em primeiro lugar as exigências de Deus ao lermos o texto. Se achamos que já conhecemos o texto, o perigo está em ouvir apenas o eco de nossos próprios pensamentos. Se acreditamos que o propósito da Bíblia é resolver nossos problemas, poderemos ouvir apenas o que aborda a nossa necessidade atual. E eu acho isso muito legal, assim, porque eu acho que, não sei vocês, assim, mas eu já vi pessoas bem mais, assim, pessoas bem simples, assim, mas que, tipo, eles são pessoas mais honestas e conseguem trazer, assim, ensinar a palavra de Deus, assim, de maneira muito boa. Porque eu acho que mais importante do que o método, e que isso a gente vai ver, assim, o EBI é um método bom, assim, mas, tipo, por sobre o método que a gente tem que sempre aprender é ter uma atitude adequada na hora de estudar a Bíblia, assim. Então aqui tem vários exemplos, assim, como pessoas que só pensam em regra, pensando que já tem, tipo, tudo claro, já sabem tudo da Bíblia, ou pessoas que só pensam que, tipo, a Bíblia tem todas as respostas para resolver todos os problemas do teu cotidiano, assim. Então, eu acho que é importante ter uma visão clara do que a Bíblia é, que na verdade é uma grande narrativa sobre a ação de Deus na história, sobre, sobre ele como criador, assim, sobre seus propósitos na Terra, sobre a criação da humanidade como imagem e semelhança de Deus, sobre a forma como Deus trabalha o problema do mal na história, escolhendo um povo, em especial depois na vinda de Jesus, e toda essa grande narrativa que a Bíblia nos apresenta de como tem sido essa interação entre Deus e a humanidade e sua criação. É importante ter, assim, a gente ir acrescentando, assim, mais, assim, qual atitude com que a gente lê a Bíblia, se a gente lê de outra maneira, assim, ser consciente disso, porque no final das contas a gente coloca um óculos na hora de interpretar a Bíblia, que assim, não devem ser o que a gente deve utilizar, não devem ser o que a gente deve utilizar para ler a Bíblia, para deixar ela falar por ela mesma e não a gente trazer nossas, nossa preleitura sobre o texto, né? Também, começando com a atitude correta na hora de estudar a palavra de Deus, assim.
Primeira coisa é, o IBI não é um estudo cientificista do texto bíblico, mas uma abordagem para estudar, para entender o texto. Assim, a ideia nossa não é só tirar informações, tirar o máximo de informações e tudo bem. Assim, tem gente que pensa que, tipo, só traz assim, referências, assim, coisas, dados engraçados, coisas assim. Ou como se for, tipo, um estudo cientificista do texto bíblico. Não é assim, não. É uma abordagem mesmo para entender o texto. Que nos ajuda mesmo a extrair, assim, muitas das coisas que o texto bíblico nos fala e nos ajuda nesse processo de entender e interpretar e aplicar em nossas vidas, assim, a mensagem bíblica. Outra atitude boa assim, é silenciar as vozes internas que nos dizem o que significa esse texto. Alguma pregação, devocional, livro, música, etc. E realmente, assim, acho que, por exemplo, nesse texto que a gente vai trabalhar, que vai ser de Marcos, né? De 2 de 1 a 12, assim. Eu já vi muitas pessoas, assim, falando, assim, como... Várias coisas. Por exemplo, agora deu essa oficina e no TMR teve uma menina que ficou falando, assim... Ah, mas é que os fariseus, e... Ah, é que os fariseus sempre questionavam Jesus e tudo isso. Mas, assim, depois de um tempo eu falei... Onde que nesse texto fala que estava um fariseu? Fariseu não estava nesse texto. Se a gente já bota a culpa no fariseu, sendo que talvez um texto bíblico nem está falando do fariseu, está falando do mestre da lei, assim, aí são grupos diferentes, assim. Então, essa é uma coisa que às vezes, assim, nossa leitura prévia da Bíblia, assim, às vezes não mais se atrapalha do que ajuda. Então, é isso importante, assim, sempre estar se perguntando se é isso mesmo que o texto fala ou eu ouvi isso numa música ou coisas assim. Então, é importante silenciar essas vozes. Honestidade em deixar que a Bíblia fale o que ela quer falar e não o que nós queremos que fale. Respeitar a iniciativa da revelação de Deus. Assim. Às vezes a gente chega com uma ideia muito, nossa, que legal que eu sei sobre esse texto e você quer ensinar isso que você aprendeu sobre o texto. Assim, mas às vezes não é isso que você deve fazer com o texto. Assim, por mais verdade que seja o que alguma pessoa falou, mas você tem que fazer o trabalho para ver se, às vezes, um detalhe importante sobre alguma passagem bíblica é a mensagem central da passagem bíblica. Então tenta focar assim para não deixar que tipo o que nós chegamos com nossa ideia na cabeça determine o que o texto fala. Se deixa que o texto te guie, assim, não o que tua cabeça, assim, tuas boas intenções te guiem. Humildade para aceitar a mensagem que a palavra traz para a nossa vida, seja de consolo ou de confronto. Assim, às vezes a gente realmente até entende, mas tipo, a gente continua no orgulho e não quer tipo, fazer nada a respeito da nossa vida, assim. E aí, nesse aspecto, por exemplo, a Bíblia não confronta, assim, a responder a uma obediência, não ser orgulhoso, assim, ou sei lá, humildade para consolo, assim, às vezes você, tipo, sei lá, não se perdoa, ou você não quer, ou você tá passando por uma situação muito difícil na sua vida, e a palavra de Deus vem, assim, te consolar, assim, te trazer paz, assim, em momentos difíceis, assim. Mas o assunto é que a gente tem que aceitar, assim, a gente deve ter essa humildade para deixar o orgulho de lado e realmente aceitar e obedecer o que a Bíblia nos chama a responder, né? Ler com fé, isso é uma coisa que eu também, assim, quando eu falo, não dá pra, tipo, a gente lê de maneira indutiva, mas também a gente lê um pouco de maneira dedutiva, assim. Porque a gente lê com fé, a gente lê acreditando no senhorio na salvação de Cristo, de Jesus, a gente acredita na autoridade da Bíblia, a gente acredita que Cristo governa a sua igreja por meio das Escrituras, a gente acredita que o Espírito Santo está guiando nossa leitura da Bíblia, a condução da leitura e tudo isso. Então não dá para insertar nossa fé, assim, porque, por exemplo, sei lá, tem gente que pode ler a Bíblia, assim, fazer um estudo indutivo e não ser cristão, e tirar todas as informações, esses fatos e até determinar o significado do texto, sendo mesmo ateus, assim. Mas isso não vai fazer diferença nenhuma na vida deles, assim, mas pra gente que é cristão, assim, que a gente acredita em Deus, assim, que quer obedecer, que quer seguir do caminho discipulado, que quer convidar outras pessoas a participarem da fé em Cristo, do reino de Deus, assim, não dá para apresentar nossa fé. Isso são coisas que a gente chega na hora de ler o texto, assim, e são coisas boas que a gente tem que chegar na hora de ler o texto. Não dá para falar que você acredita na Bíblia, mas assim, nesse momento de leitura bíblica não vou acreditar, não é disso que se trata. Se trata que já que você acredita,
vamos levar a sério assim uma leitura mais assim aprofundada da Bíblia para você responder ainda mais em obediência às autoridades que Cristo faz por meio da guia do que as escrituras falam, né? E por último, também reconhecer que nós somos, né? Nossa história de vida, geografia, condição socioeconômica, etc. Isso também é outra coisa que é importante ter consciência de nós, assim, porque a ideia também, como falei, que a palavra de Deus afeta em nossa vida, senão que nossa vida se afeta em a palavra de Deus, assim. Eu acho que muitas das leituras, assim, mais... muita leitura, assim, tanto antiga como contemporânea, tem muito isso, de tacar nossa biografia na leitura da Bíblia, assim. E eu acho que é o contrário, né? Que, tipo, não é que nós somos, nossa biografia, nossa história de vida, etnia e tudo isso determine como a gente lê a Bíblia, mas que a Bíblia impacte, reafirme o que é bom, reforme o que é ruim, assim, tipo, que tire o que é ruim, que reforme o que precisa ser reformado em nossas vidas, assim. Então, é importante, assim, e é importante também nesse aspecto reconhecer que nós somos, assim. Por exemplo, eu sou chileno, eu nasci na periferia de Santiago, sei lá, coisas assim, eu vou reconhecendo, eu sei que alguma dessas coisas eu tenho que deixar ela reconhecida porque se eu deixo que essa minha história de vida, assim, afeta minha leitura, pode ser que vai, não é que pode ser, vai afetar, assim, uma leitura sensata da Bíblia, então... Mas também é importante ter isso em consciência, consciência disso, porque na hora, depois que você interpretou, que você já entendeu qual é o propósito do texto, é esse texto que vai afetar minha vida agora como pessoa, que eu moro em São Paulo, que estou casado, que, sei lá, no século XXI, assim. Tem várias coisas que eu entendo que tá acontecendo na minha vida agora e que agora eu posso responder em obediência, mas já sabendo que isso, né? Primeiro sabendo o que o texto fala e depois como que isso afeta a minha vida e me ajuda a mudar, a corrigir, a aceitar e etc. Assim. Então é importante ter essa atitude correta na hora de estudar a palavra de Deus. Grant Osborne, no Espiral Hermenêutica, ele fala três coisas sobre perspectivas que a gente tem que ter na hora de estudar a Bíblia. Assim. Primeiro é a ciência, né, as regras e o método de interpretação. Aqui nesse módulo eu vou falar muito dessa parte da ciência, assim, quais são as regrinhas, qual a receita do bolo, como alguns falam, né? De como fazer um estudo bíblico de maneira boa, assim, de que precisa ser feito. Então, essas coisas que são as regras para você fazer uma boa interpretação bíblica é a ciência da leitura bíblica, né? Também tem a arte, que é a prática constante de estudar e aplicar, e sensatez com a palavra de Deus e as pessoas. Então, aí você vai, com o tempo, tirando muito dessa manha na hora de ler a Bíblia, você vai aprendendo a estudar melhor, você vai aprendendo a fazer melhor perguntas, você vai aprendendo melhor como guiar um grupo de estudo bíblico pequeno, tem essas coisas assim, essas coisas é arte, tudo você vai fazendo com prática. Estudar e aplicar, estudar e aplicar. E por último é o Espírito Santo, que também comentamos no ponto anterior, assim, que é ele que guia o processo todo, no estudo pessoal em casa, na hora de compartilhar como grupo e também na hora de aplicar essa mensagem em nossas vidas, assim. Então, o Espírito que está em nós nos ajuda em todo esse processo para a gente nos apresentar mais maduros em Cristo, assim. Então, essas são três perspectivas que a gente tem que ter na hora de ler a Bíblia: a ciência, a arte e o Espírito Santo, assim, que estão sempre nos... São coisas que nos ajudam a ter uma leitura sensata, em especial o Espírito Santo, né? Que nos guia, assim, nesse processo. Então, primeiro dia, gente, primeiro dia, o que você vai fazer? Você vai ler o texto bíblico, vai orar e meditar nele. Se fica nessa primeira parte da sua primeira leitura do texto bíblico que você vai trabalhar no estudo bíblico indutivo no grupo pequeno. É isso que você deve fazer nesse primeiro dia. Um comentário, assim, antes de tudo, de entrar nesse aspecto. Assim, quais são as tendências que a gente tem na BUB na hora de escolher, assim, os textos para estudo bíblico indutivo, né? A primeira, que de fato é a minha preferida, planejar uma série de estudo bíblico baseado no livro da Bíblia, assim. Porque os prós são que você tem uma continuidade na mensagem entre textos, assim. Então, você também, assim, não precisa procurar um texto adequado como para trazer no estudo pequeno, no grupo pequeno, porque você já decidiu, a gente vai estudar, como aí colocaram aí no, sei lá,
estudo bíblico na carta de Tiago. Vocês vão estudar a carta de Tiago e é isso aí, assim, tipo, vocês só dividem, assim, os textos e cada um fica responsável por algum estudo bíblico indutivo. E é isso, assim. E você vai, tipo, como você vai progredindo, encontro, depois a cada encontro, você vai tendo essa continuidade, essa visão panorâmica. Você não precisa estudar, assim, assim com cada texto, assim, porque você vai complementando com os outros textos, assim. Essa parte mais do contexto bíblico, você vai complementando com os outros textos. Então, isso dá essa continuidade e tudo isso. Assim, o ponto, assim, o único contra que eu vejo que pode acontecer de esquecer a divulgação da mensagem do estudo bíblico, assim, às vezes você fala, vai ser em Tiago e você esquece de divulgar, assim, no seu contexto da faculdade e tudo isso, sobre que vai ter o estudo bíblico, aí pode ser que fique meio, ninguém sabe o que as pessoas vão estudar e tudo isso. Tem gente que até cria, assim, vai fazendo temas, assim, no depois que termina esse estudo bíblico, cria um tema como para já divulgar, assim, a gente vai falar sobre isso, assim, sei lá, uma coisa assim. Mas baseado no texto que estudou sobre esse estudo no livro da Bíblia. E por outra parte tem esses estudos temáticos, que são menos frequentes, assim. O prós é que, tipo, pode atender a necessidades específicas do grupo pequeno, evangelísticos ou de crescimento. E os temas podem ser chamativos para a divulgação, assim. É, então, isso é uma coisa legal, assim, onde você tem gente que... Eu já vi, assim, no final da lição do ano passado, é tudo bíblico sobre política. É um tema meio complicado, assim, mas, tipo, foi bom para atrair pessoas para o estudo bíblico indutivo, vamos ver o que esses crentes vão falar e coisas assim. Então, pode ser... Só que, por exemplo, para os contras, assim, que requer mais um trabalho de escolher textos bíblicos pertinentes, assim, porque... A ideia é que o texto bíblico seja o que te fale, que te chame a obedecer e tudo isso, não que a gente, com o nosso tema, por exemplo, a gente vai falar de política, forçar a Bíblia a falar de um assunto que não, algum texto, forçar algum texto a falar de coisa que ele não quer falar. Então, esse é um grande risco do estudo temático, assim, que é uma coisa que tem que sempre ter em consideração, assim, mas eu acho que, como eu falei, se você é uma pessoa honesta na hora de ler o texto bíblico, você não deveria ter problema. Mas assim, a honestidade é uma coisa que às vezes a gente não tem até por ignorância, né? Mas a gente tá achando que tá fazendo certo, mas assim, muitas das nossas motivações são mais assim, coisas que a gente quer impor no texto, assim. Então, é importante ter isso em consideração. Aí, por exemplo, eu coloquei assim, isso foram estudos durante a pandemia, assim, que tipo teve BI de Abel Marília, em 1 João, estudo bíblico de Ribeirão Preto, lá em Carta de Tiago, parábola, não lembro quem que estava estudando as parábolas, assim. Esse é um temático, mas nem, assim, é um pouco temático por escolher um tipo de literatura bíblica e ir estudando, assim, porque pode ser que não está em ordem de livro bíblico ou dentro do contexto do evangelho, coisas assim, né? Mas, tá, como eu falei, pode ter tema político, por exemplo, ou, por exemplo, agora vai ter, agora em setembro, coisa do Setembro Amarelo sobre saúde mental e tudo isso, aí você vai criar estudo bíblico relacionado com saúde mental, sei lá, depressão, suicídio, todas essas coisas que estão, assim. E aí, por exemplo, você pode trazer um estudo temático legal, mas assim, se você tem que ser, como eu falei, assim, tem que ser honesto na hora de ler o texto bíblico para não forçar ele a falar uma coisa que ele não quer falar. Então, isso é uma coisa importante. Mas assim, como eu particularmente sou mais favorável nessa parte de planejar uma série de estudos bíblicos em um livro da Bíblia específico, porque aí tem coisa com que eu não preciso me preocupar, assim. E de fazer estudos temáticos, eu sou mais de fazer uma série bem curta, assim, sei lá, 2 ou 3, assim, e depois continuar com outra série de um livro da Bíblia, sei lá, porque isso eu acho que às vezes você precisa de uma coisa mais pontual, que é uma necessidade do grupo, e é bom responder, assim, como algum estudo bíblico. Conhecendo o texto bíblico, leitura pontual é abrangente, assim. O que eu recomendo para o estudo bíblico indutivo é escolher textos breves, assim, para concentrar-se em um episódio, assim, seja uma narrativa, uma poesia, uma profecia, algum argumento, um discurso, etc. Mas pense em até 12 versículos, isso é como a média mesmo, 12 versículos. Mas também não corte o enredo do argumento, se às vezes o texto
é um pouco maior, mas se você vai cortar, vai dificultar entender o significado do texto, deixa um pouco mais de versículos, assim. Se tem menos, melhor ainda. É menos texto, é mais fácil de estudar, assim. Então, se concentra em... Isso na hora de dividir também, se você tiver com seu grupo, assim, de dividir os textos, assim. De ser essa média de 12 versículos, assim. E no teu caso, assim, se você tá... Você vai, depois que já fizeram a divisão de textos e tudo isso, se for possível, leia leia o livro da Bíblia inteiro, assim, porque saber qual que é o papel que essa passagem que você vai estudar é sobre o livro inteiro, né? Por exemplo, aí eu coloquei na imagenzinha aí a Ruth 1, assim, Ruth 1, só que, tipo, Ruth tem 4 capítulos, você pode ler, assim, em pouco tempo, então não tem como não ler o livro da Bíblia, porque no final é um especial se você está estudando uma carta. Por exemplo, quando você, não sei se você recebeu uma carta em papel, você escrita, algum do seu namorado, coisas assim. Você não lê o primeiro parágrafo, depois você guarda na gaveta e depois no outro dia você abre a gaveta, abre a carta, lê outro parágrafo, depois você dobra, guarda e assim vai cada dia. Não, assim, as cartas são para ser lidas de uma tacada só. E acontece a mesma coisa com a Bíblia. Então, no caso, por exemplo, carta de Paulo, carta de João, etc., são textos para ser lidos de uma tacada só, assim. Então, e assim na Bíblia, assim, se você é uma coisa que vai ajudar muito você a ler a Bíblia, além de você, por exemplo, quando você tem sua leitura devocional, é tipo pegar um livro da Bíblia e ir lendo assim sem parar, para você ter essa visão mais panorâmica do texto bíblico. Como eu falei, se for um livro pequeno dá para ler no mesmo dia, assim, mas se for um livro grande, aí pelo menos vai lendo, sei lá, 2 capítulos antes do texto e 2 capítulos depois, assim, porque isso já vai te dar uma visão mais do contexto da passagem. Então, isso é a minha recomendação. Pelo menos 2 antes e 2 depois. Ou se for um que é grande, mas nem tanto, sei lá, você lê um pouco, lê a metade hoje, você lê a metade amanhã, sei lá. Tenta ler, assim, é bom, assim. Porque vai fazer bem na hora de depois você ler ter seu momento de leitura, assim, mais focado no estudo bíblico indutivo do método, né? Medite no texto bíblico, a definição é alternativas, assim, como eu falei, assim, eu acho que nesse primeiro dia você pode pegar o texto e ter uma primeira leitura, assim, uma leitura mais meditativa, mais de ficar aí, você com o texto, assim, tentar meditar, assim, em algumas ideias principais e tudo isso. E, e aí, por exemplo, tem essa definição do David Matthews, que está nesse livro Hábitos of Grace, que acho que traduziram, a Fiel que traduziu, tá Hábitos Espirituais. Eu gosto muito dessa definição. Ele fala, para o cristão, meditar significa ter a palavra de Cristo habitando em você ricamente, assim, Colossenses 3:6. Não é como a meditação secular, não fazer nada e estar sintonizado com sua própria mente ao mesmo tempo, mas é alimentar nossa mente com a palavra de Deus e digeri-la lentamente, saboreando a textura, desfrutando do suco, valorizando o sabor de uma refeição tão rica. A meditação que é verdadeiramente cristã é guiada pelo Evangelho, moldada pelas Escrituras, dependente do Espírito Santo e exercida na fé. É bem legal esse capítulo do David Matthews, assim, ele dá como também algumas sugestões de como meditar na palavra, mas acho que não é muito diferente do que a gente faz, assim, conhecido como Lectio Divina, assim. Mas assim, o que eu queria falar para vocês assim nesse ponto é tipo isso, ter essa primeira leitura, uma leitura mais de oração, de meditação, de parar para pensar em algum ponto específico do texto. E assim, assim, não nessa parte mais assim como de pegar a caneta e papel e ficar assim analisando frase por frase e tudo isso, mas uma primeira leitura. Aí, como eu comentei, como fazer, assim, você pode fazer com a Lectio Divina. Aí, por exemplo, eu tenho um podcast que a BOB fez com algumas lectures durante a pandemia, que são as meditações guiadas, na verdade, mas eles vão te ajudando a pegar o jeito de como funciona a Lectio Divina e depois você pode fazer por sua própria conta. Assim, eu particularmente gosto bastante da Lectio. É especial nessa sociedade que a gente vê se está tão acelerado. Eu agora, nesse momento, estou super acelerado falando, por exemplo. Assim, minha cabeça, assim, burburinho. Eu gosto de falar desse assunto. Quando eu gosto de ter um assunto que eu gosto, eu falo pra caramba, mesmo sendo introvertido.
Mas assim, nesse momento assim da nossa existência em que a gente está sempre tão bombardeando informações, muito barulho, aqui eu moro em São Paulo, que é uma cidade extremamente barulhenta, nossas rotinas tão agitadas, assim, a gente não tem tempo de parar, calar a boca e falar Deus fala comigo, assim. Então, eu acho que a Lectio Divina tem é uma boa prática de devocional, meditativa da palavra, em que você pode ter esse momento de realmente calar suas vozes interiores e tudo isso. Exteriores também, assim, se tá muito barulho. Calar vozes interiores, que às vezes é o mais difícil de fazer, e se concentrar no que a Bíblia fala. E nesse caso, o podcast da região leste vai te ajudar nesse aspecto a pegar o jeito, assim, de como fazer a Lectio Divina. Ter essa leitura guiadas e depois você fazer suas leituras, assim, pessoais. E outra que eu recomendo é o método sueco. Mesmo sendo um método mais para aplicar no contexto do grupo pequeno, também é uma leitura válida, assim como para você ter um momento de meditação pessoal do texto bíblico. Porque são 5 perguntas que te ajudam a focar no que a Bíblia fala, assim. Aí depois você ter essa primeira leitura, assim. Eu gosto do sueco também nesse aspecto, para ter a primeira leitura da Bíblia. Esse material também tem um vídeo que eu fiz há um tempo, assim, mas é bem simples de fazer, assim, tem um material no site, então eu não vou ficar falando do método sueco, e você pode procurar aí também no material do site da BU. Mas é isso. Primeiro dia, medite na palavra de Deus. Leia o texto, se familiarize com ele, esse é o principal. Entusiasmo, isso é uma coisa bem legal, assim, que aparece no livro da Lumia Ruth Siemens, e eu vejo como uma verdade na minha vida, assim. Aí elas comentam, mas o entusiasmo é contagioso. Quando um dirigente está entusiasmado com seu tema, responde entusiasmadamente às pessoas, o grupo não tem outra opção que ser afetado positivamente. A raiz grega de entusiasmo é enteos, que significa em Deus. O líder do estudo bíblico que está em Deus tem Deus nele. Está animado por Deus. Não é difícil perceber quando o dirigente está preparado ou não. Ele resplandece com uma segurança de que Deus tem lhe falado através do seu estudo pessoal. Está ansioso para ajudar também outros a descobrir a verdade. Ele tem pensado cabalmente numa finalidade específica, considerando a ênfase da passagem e da necessidade do grupo. Eu gosto dessa citação da Lumia Ruth Siemens, porque se você tem esse primeiro contato com o texto, assim, com toda essa preparação, você vai se empolgar mais na hora de você chegar no grupo pequeno e aplicar. Assim. Isso é uma coisa que eu acho que eu já vivenciei várias vezes na minha vida. Eu lembro a primeira vez que eu consegui fazer um MBA direito, nossa, eu estava tão empolgado, assim, na minha faculdade, eu apliquei, assim, e eu vi que, tipo, fez uma diferença na hora de guiar o estudo bíblico indutivo. Então, não menospreze essa tanto o momento da meditação, como depois fazer as coisas, assim, aos poucos para você entender e que a verdade de Deus seja uma coisa prática na tua vida e que para depois também você chegar empolgado na hora do estudo bíblico para compartilhar do que você trouxe assim, para os seus amigos. Assim. E outro ponto também que eu acho que é importante é que muitas vezes a partir do momento devocional é que aparece a ênfase principal do estudo bíblico para compartilhar. A Bíblia não é um livro fácil, porque é um livro antigo, né? Assim, o texto mais recente tem quase 2000 anos assim de antiguidade, há um abismo cultural enorme, é muita coisa que a gente não sabe sobre o contexto histórico e tudo isso. Mas assim, o texto Deus teve essa iniciativa de se revelar por meio do texto e ele quer ser compreendido por meio dele. Então, e o texto se faz claro, em boa parte, assim, uma das coisas que a gente fala sobre interpretação é também a clareza da Bíblia, assim, a gente, em especial, em tudo que se refere a essa matéria de salvação e tudo isso, a Bíblia é bem clara, assim, então e também, assim, nós temos, assim, atualmente traduções muito boas da Bíblia, assim, a NVI, a NVT são traduções ótimas, assim, que já teve um trabalho de uma comissão bem competente, que fez um trabalho ótimo de interpretar, assim, os textos do grego e do hebraico e fazer uma boa tradução, então, são textos claros, assim, então, se você tem uma primeira leitura, pode ser que na primeira leitura, no seu movimento devocional, você já vai sacar, assim, qual que é a ênfase principal do texto bíblico. O EBI pode ser que te ajude mais a reparar os detalhes e como isso faz mais sentido e até fortalecer isso.
Pode ser que em outro momento não, pode ser que em outro momento, teu momento devocional, na a hora de fazer estudo bíblico indutivo, você perceba que não foi tão boa assim a leitura da ênfase principal, porque te faltou mais conhecimento do contexto, coisa desse tipo, assim, mas tem momento que não, assim, eu já me deparei, às vezes, tendo um momento antes de fazer uma EBI para, por exemplo, um curso de férias, eu tava lendo a passagem, assim, tendo um momento meditativo com ela, e eu pensei, é isso aqui, eu acho. Aí depois vi como uma leitura mais crítica de mim mesmo, assim, falei, será que eu tô me enganando? Eu já fui fazendo, assim, meu estudo bíblico indutivo, observando, interpretando, procurando nos comentários se tinha alguma coisa que afetasse um pouco mais, se o contexto afetasse a leitura da Bíblia. Mas depois vi que não, assim, e realmente era isso mesmo, assim, então é bom, assim, ter esse momento devocional primeiro para para você também ter essa primeira leitura de imersão, assim, no texto bíblico, para você já, desde o começo, se entusiasmando com a palavra de Deus. Ah, bom, já para ir terminando aqui, já tô já 1h15 falando, né? Falando pra caramba. Essa analogia aqui surgiu de pegar emprestado uma coisa do Sobaixo, que depois eu vou comentar. Que é importante se alimentar, mas assim, o que é melhor também é saber cozinhar, assim. Porque, assim, o paralelo com a palavra de Deus é isso, né? Alimento para nossa vida espiritual, assim, nosso caminhar com Cristo, assim, nosso caminhar guiado pelo Espírito. Mas assim, como eu coloco aqui, podemos comer a comida da nossa mãe, podemos comer. Aí é que eu coloquei no CF, né? Colocar, comer no curso de férias, assim, no evento da ABU. A gente pode ir num restaurante, pode comer no podrão, pode pedir no delivery. Mas a gente pode aprender a cozinhar nossas refeições, assim. E dependendo, assim, sei lá. Com certeza você vai comer melhor com sua mãe do que no podrão, assim. Então, com certeza, assim. Ou, sei lá, o delivery às vezes não é uma comida tão saudável, assim, dependendo. Se eu quero comer um BK, assim, um Maczinho, assim, sei lá. Aí não é a comida mais nutritiva, mas você tá enchendo o seu bucho aí de comida. Mas assim, ainda melhor é quando você pode aprender a cozinhar suas próprias refeições, ainda mais tendo os melhores ingredientes possíveis e sabendo bem a receitinha. Você pode comer, assim, você mesmo cozinhar suas próprias refeições. Então, nesse aspecto também eu coloco a ideia assim do... Podemos ouvir a pregação do domingo, ler nosso livrinho devocional, ouvir música, ver uma pregação online. Tem muitas formas como a gente pode se alimentar espiritualmente, assim. Mas podemos aprender a estudar a Bíblia pessoalmente, assim. E se a gente faz isso de maneira certa, honesta, competente, a gente vai se alimentar bem. Então, e também, assim, como comparando a comida da nossa mãe com comendo um podrão, sei lá, assim. Pode ser que a pregação do domingo na sua igreja seja muito melhor do que, sei lá, ouvir uma musiquinha de duvidosa reputação, ou ver um desses pregadores famosinhos online, assim. Pode ser que, realmente, assim, dependendo, assim, do contexto, assim, sei lá, no contexto da sua igreja você vai ser bem melhor alimentado. Ou também no contexto do estudo bíblico na BU, também você vai ser bem alimentado. Então, nem em todo lugar tem a melhor comida possível, assim. Mas como eu comentei, assim, é bom você saber estudar a Bíblia pessoalmente, assim, porque se você sabe fazer isso bem, com ferramentas certas, assim, com uma atitude certa, você vai poder se alimentar, assim, pessoalmente e também compartilhar com outras pessoas, assim, da mensagem das Escrituras. Então, esse é um primeiro aspecto, assim. Sempre analogias de comida são boas, assim, e aqui tem um paralelo bem bom, assim, sobre a palavra de Deus ser nosso alimento. Mas nem tudo que tem, assim, nesse mundo todo, assim, que está relacionado com a Bíblia, que usa a Bíblia para determinado fim, vai ter a mesma qualidade nutricional. Então, aprenda a cozinhar suas próprias refeições também. Se você não sabe cozinhar, aprenda a cozinhar. E se você não sabe estudar a Bíblia pessoalmente, sempre está dependendo de outras pessoas, é bom você também aprender a estudar a Bíblia pessoalmente. Vai acrescentar muito na sua maturidade como ser humano, como cristão e tudo isso. É, Aí, a tarefa que eu queria dar para você, para já ir encerrando aqui, é escolher um texto bíblico para preparar seu estudo indutivo, assim. Pegar, sei lá, 12 versículos, como eu falei, assim, mais ou menos.
mas sempre preservando a unidade da narrativa, da poesia, da profecia, não cortando a ideia para não dificultar. E começa isso, né? Orando, meditando no texto. Minha sugestão é começar com esse evangelho, com salmos, com epístolas curtas. Então, começa a primeira leitura agora, depois de ver esse vídeo, hein? E, e aí eu coloquei, pode ser feito sozinho em dupla, se você tá vendo sozinho, ou se você tá compartilhando aí com alguém esse material, assim, você tá meio inseguro de fazer sozinho. Procura alguém, tente fazer um estudo bíblico entre duas pessoas, assim, duas cabeças às vezes funciona melhor do que uma, então aí é bom, assim, pra ir, tipo, se aprimorando nessa prática de estudar a Bíblia. Então, é isso, gente. Primeiro vídeo aqui dessa série. Vamos ver o que eu trago pra você na próxima. Na verdade, eu já sei que eu vou trazer, porque já fiz esse material, só que é mais assim como pra. Enfim. Aqui falando de maneira totalmente espontânea, nem sem roteiro nenhum. Mas assim, vou fazer o próximo vídeo aí. Se você tá vendo, vamos fazendo aos poucos e depois você vão pro próximo vídeo e faz a tarefa do próximo módulo, então, da segunda parte do módulo e assim por diante. Mas é isso, pessoal. Um abraço e qualquer coisa, eu tô por aí, você pode me perguntar. Ou podem perguntar pro meu obreiro da VU também, que também sabe de tudo bilíngue do tio. Geralmente o obreiro sabe muito disso. E é isso. Até sei lá quando, onde, em que momento. É isso. Tchau.